Queridos, convido você a abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 14, versículo 22, parte B. Eu quero, assim como falei pela manhã, estou falando agora à noite, a você pela internet. Deus abençoe a sua vida. Tivemos um culto, com a participação de muito importante dos irmãos, e agora à noite não é diferente. Sabemos que é um domingo atípico, muita gente viajou, atividades com família, mas é um tempo também de buscarmos a presença de Deus. E eu quero informar os irmãos que nesses próximos 2 domingos nós vamos estar trabalhando a mensagem voltado para Jonas, aquele profeta que foi engolido por um grande peixe. Nós vamos trazer aqui algumas reflexões. Não falte, não deixe de participar. E se você está acompanhando pela internet, convido você a estar conosco, Rua Alfredo Becker, número 3, aqui no Gramacho, próxima à estação de trem. Estamos aqui como uma grande família, uma família para pertencer, para abençoar a sua vida e a vida da sua família. Jeremias capítulo 14, versículo 22, parte B. Os que encontraram, digam amém. Jeremias capítulo 14, versículos 22, parte B. Diz assim apenas a B: portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas essas coisas. Repetindo, portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas essas coisas. Jeremias 14, versículo 22, parte B. Bom, primeiro quero dar os parabéns à família Segunda de Gramacho por estarmos juntos nessa noite. É sempre uma alegria estarmos em comunidade. Sei que o tempo é atípico, é um tempo difícil, muita gente procurando se proteger, mas é um momento também de cuidarmos da nossa alma, do nosso emocional e do nosso espiritual. Nós estamos transmitindo pela internet também um culto, mas é tempo de retornarmos ao templo, porque estarmos aqui reunidos é uma oportunidade de convivência, uma oportunidade de olhar um olho do outro e se comunicar, porque isso também faz muito bem à nossa alma e o nosso espírito. Eu louvo a Deus pela vida da Segunda Igreja Batista em Gramacho, que tem sido participativa nesse tempo, apesar do culto dividido, uma parte de manhã, uma parte à noite, mas nós estamos aqui firmes e fortes, buscando a presença de Deus. A obra não parou, continua a ação social, distribuição de cestas básicas, os cultos, visitações, atendimento pastoral, tudo isso permanece, não foi interrompido em nenhum momento. Caso você queira conversar com o pastor, é só entrar em contato, nós marcamos um dia, uma hora, para nós orarmos juntos e buscarmos assim a presença do nosso Deus. Então, ore pela sua igreja, ore por esse tempo. É um tempo de desafio para todos nós, mas é um tempo que a igreja permanece adorando, servindo e cuidando de almas e de vidas. E foi muito bom que alguns dias atrás chegamos até a batizar novos crentes. Isso para nós é a presença do Espírito Santo no meio da igreja. Bom, quero falar sobre exatamente esse tempo de retomada. Coloca, por favor, o banner para mim. Essa mensagem dessa noite vai ser voltada para a questão da esperança, voltada diretamente para esse tempo que nós estamos vivendo. Um tempo de luta, um tempo de dificuldade, mas um tempo também de viver coisas novas. É um tempo do novo, é um tempo que chega e nos desafia. Por exemplo, não imaginávamos há 2 anos atrás estar usando máscara hoje, e isso é uma tendência, é algo que se tornou real no mundo inteiro, inclusive no Brasil. É um novo tempo de distanciamento, é um novo tempo cuidado, é um novo tempo as aplicações na área da economia, da sociedade. Então tudo isso traz para nós um novo desafio, uma nova tendência, uma nova expectativa. A igreja, de certa parte, tem que aprender a se adaptar a um novo tempo, e nós estamos fazendo isso, e para a glória de Deus tem caminhado muito bem. E é um tempo de pensarmos o novo, tempos de viver coisas novas. Eu quero trazer na palavra de Deus algumas porções, algumas algumas chaves bíblicas, para que possamos viver esse tempo. Um tempo de luta, angústia, medo, sofrimento, mas um tempo também de viver o novo. E nós precisamos entender qual é o novo de Deus para nós. Qual é o novo desafio que a igreja de hoje em diante, ou do ano passado
para frente terá que viver? Qual é o novo que você vai ter que viver em sua vida? E como deve estar o nosso coração em tempos de viver coisas novas? E eu quero então extrair da palavra de Deus alguns textos e nós vamos conversar diante desses desafios que aparecem diante de nós. Bom, Romanos capítulo 5 diz o seguinte: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Há uma frase de Charles Gulli que diz o seguinte: o fim da esperança é o começo da morte. E isso é uma realidade. Quando nós perdemos a esperança, nós morremos de certa forma. Se você perde a esperança no sonho, num projeto, você vai morrer espiritualmente, vai morrer de forma emocional. Se você perde a expectativa de um futuro melhor, quem sabe um sonho de um concurso, de uma casa, de um casamento, de uma família, de filhos, de um trabalho, da sua empresa, se diante de alguma dificuldade tudo isso desaba, tudo isso se perde, você então faz com que dentro de você aquilo que era esperança se torne em migalha, se torna em farelo, se torna em derrota. E a pessoa então ela morre, e isso é algo muito real. As pessoas que procuram suicídio, né, procuram tirar a sua própria vida, são pessoas que já perderam a esperança de viver, perderam o prazer de viver por uma decepção, por um problema, por uma luta que invadiu o seu coração. E quando você perde a esperança, você então morre um pouco. E isso que nós precisamos pensar e trabalhar nessa noite. Mas qual seriam então as chaves bíblicas para vencermos esse tempo de luta, de tribulação, tempo de angústia, tempo de morte? Quais seriam essas chaves? Eu quero conversar com você para esse novo tempo que vivemos. Algumas porções, algumas características que nós precisamos manter em atividade para suportar as pressões da vida. Porque se nós formos olhar direitinho o que tem acontecido, notícias, informações, confusão na política, confusão na economia, a grana que ficou curta, o dólar que sobe, desemprego, todas essas notícias chegam para nós como uma bomba. E o nosso coração se abate porque ficamos preocupados com o amanhã. Temos família, temos filhos, temos compromisso. E essas coisas, de certa forma, vai nos deixando ansiosos, estressados. E não é à toa que os consultórios têm se enchido de pessoas procurando psicólogos, psiquiatras, médicos para tratar o emocional, por crises de ansiedade, por crises de medo, por crises até de princípios de depressão. Isso é um tempo de luta que vivemos. Mas quais seriam então essas chaves bíblicas? E eu quero trabalhar com você nessa noite a primeira chave bíblica, que é: escolha crer no Deus da esperança. A palavra de Deus em Romanos 15:13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Lamentações 3:25 ainda nos diz: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Então, nós estamos falando de decisão, porque aqui é uma questão intencional, ou seja, escolha. É uma tendência que precisa partir de você. Você deve escolher crer no Deus da esperança. Você tem um livre-arbítrio, você crê ou não, você segue ou não, você obedece ou não. Mas quando você tem a tendência de escolher, então, nesse tempo de angústia, nesse tempo de medo, eu quero viver o novo de Deus. E para viver o novo de Deus, eu preciso escolher crer nas promessas. Então, é claro que é um tempo de medo. Eu não estou dizendo aqui que você não pode ficar receoso ou preocupado. Sim, é um tempo de medo. Para todos nós, ficamos pensando o que vai ser o amanhã, como isso vai mudar. E o nosso coração, muitas vezes, não encontra uma resposta. Mas quando você escolhe crer no Deus da esperança, a nossa esperança não vai estar presa a notícias de televisão, a notícia da rádio nem da internet. Quando você decide crer, quando você decide confiar, quando você decide depositar a sua expectativa realmente em Deus, quando você decide caminhar, quando você decide focar a sua vida, você então descansa no Senhor. Você então descansa a sua ansiedade no Deus que pode fazer milagres.
Então a primeira chave é que você, diante da pressão que a vida dá, as dificuldades que se levantam, você precisa decidir. Ou você fica com a má notícia, ou você fica com os assuntos que deixam a gente para baixo, ou você escolhe crer no Deus da esperança. Muitas pessoas não acreditam que esse tempo vai passar. Algumas dizem até que isso ainda vai demorar muito tempo, muitos problemas ainda se levantarão. Mas há outras que não, creiam que Deus faz milagres, que Deus é Deus de resposta. Lamentações 3:21 diz assim: todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Lamentações 3:24: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Esse tempo tem sido um tempo de muitas enfermidades psicossomáticas, psicológicas, emocionais, porque exatamente esse tempo é um tempo de muita angústia, muita pressão, é um tempo de assuntos sobre morte, sobre suicídio. Quem aqui não teve a notícia de um amigo que ficou doente, internado? Quem aqui de repente não perdeu alguém que você amava nesse tempo? Nesse período de 1 ano e 3 meses, eu tenho hoje contabilizado 48 pastores que morreram da Convenção Batista Fluminense. Eu não estou falando Brasil não, eu estou falando da Convenção Fluminense, da Baixada Fluminense. Perdemos 48 pastores, desses 48, alguns eram amigos, conhecidos. Isso de certa forma abala o nosso coração. Pessoas que conhecemos, né, ovelhas que estiveram aqui, outras doenças, não doenças do Covid, mas doenças que vieram a potencializar enfermidades e eles perderam a sua vida. Nós nos despedimos. Quantos velórios, quantas cerimônias como essa. E é um tempo que a nossa alma, o nosso coração se abate, porque independente de você ser pastor, diácono, obreiro, você é ser humano, você é gente como a gente. Você sente, você chora, você sente saudade, você vê, perde pessoas que estão próximas de você. Mas a questão é, há novo de Deus vindo para nós. É um novo tempo, é uma nova história, o mundo mudou. E nós estamos dentro desse contexto. E nós precisamos suportar essa pressão. Então você tem que pensar, você tem que decidir, jogar o seu pensamento exatamente nas coisas de Deus. Porque se você parar para ficar analisando muita coisa, você vai surtar, meu irmão. Você vai parar, você vai desistir da caminhada. Quando você instala um programa de computador, viu como funciona? Você tem que desinstalar o velho, quem aí mexe com o computador sabe, né? Instala o velho e precisa instalar um novo. E aí, se você tem uma boa internet, aquilo vai baixar, vai carregar, vai atualizar, você vai ter que fazer um reset nele, vai ter que desligar e ligar de novo para reiniciar o computador e aquele programa vai funcionar redondo. Mas pense comigo, olha que trabalheira, desinstalar, instalar um novo, esperar o tempo de carregar, esperar o tempo de baixar ali o download, depois você tem que reiniciar o computador de novo para que ele funcione, para que ele esteja apto para um novo tempo. E assim é a nossa vida. Nós estamos num processo de mundo, de tempo difícil, de angústia, de sofrimento, sim, mas é um tempo que virá um novo, que virá coisas novas, uma adaptação, uma criação, um desenvolvimento, que a nossa vida precisa estar envolvida. Mas a questão é, aonde está o seu pensamento? Aonde está a sua esperança? Você precisa depositar o seu pensamento nas coisas que são dos céus. E olha o que diz a palavra exatamente de Deus nesse tempo. Quanto mais, irmãos, isso é Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensais. Então o apóstolo vai trazer a necessidade de nós enchermos a nossa mente e o nosso coração de coisas que são boas, agradáveis, saudáveis para o nosso crescimento. Não tem coisa melhor do que nos proteger emocionalmente. Nesse tempo eu aprendi a caminhar, aprendi a correr. Hoje, graças a Deus, evoluí um pouquinho, já estou correndo. Antes não dava nem para andar, né? Andava, sentia dor em tudo quanto é lugar, não tinha fôlego, sedentário tremendo. E a gente então foi caminhar. Mas também foi um tempo para poder arejar um pouco a cabeça,
sair um pouquinho do ambiente, se deslocar um pouquinho da igreja, para você fazer uma atividade física, para te ajudar emocionalmente. E nesse período você vai pensando a vida, vai pensando as coisas, Deus vai trabalhando também no seu coração nesse tempo, e você também trabalha a parte da saúde. Então você precisa, neste momento de esperar o novo de Deus chegar, você precisa depositar, irmãos, de forma correta, o seu pensamento. Se há alguma coisa que te entristece, sai disso. Se há algum assunto que te abate, foge dele. Se tem alguma coisa, notícia, informação que tem jogado você para baixo, você se sente mal com aquilo, desliga a televisão. Enche a sua mente, enche o seu coração de coisas que vão potencializar a sua fé neste tempo. Mas isso é você que tem que fazer. Sabe por quê? Porque é intencional. Você decide. É você que tem que decidir. Viver e colocar o seu pensamento exatamente em coisas novas nesse tempo. Terceira chave é exatamente desenvolva uma fé fundamental na palavra da esperança. Olha o que diz o Salmo 119, 81. Na tua palavra coloquei a minha esperança. O salmista vai dizer que é na palavra de Deus que ele depositou. Não foi nos livros, não foi nos comentários, não foi em filósofos, não foi em pensadores, nem em pastores. A sua fé, a sua esperança foi depositada na sua palavra, ou seja, é na palavra de Deus que precisamos pensar. Romanos 15, 4 diz: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos 15, 4. Então a Bíblia foi produzida por Deus através dos profetas, foi inspirada pelo Espírito Santo, pelos escritores da Bíblia, para nos deixar um recado de Deus ao nosso coração. Essa Bíblia, ela é um instrumento para nos trazer vida. E como é bom, né? Você está de repente chateado, aborrecido, triste, você abre um salmo, e aquele salmo produz uma palavra que alegra o seu coração, eleva a sua alma. Hoje, como eu falei domingo passado, você tem até audiobook, você coloca lá, escuta lá a leitura daquele aplicativo, a leitura daquele texto, e aquilo enche o seu coração de esperança. Então, se você quer viver o novo de Deus nesse tempo, esperar o que ele vem por aí, você precisa exatamente desenvolver uma fé fundamentada na palavra. E aí eu volto a dizer, isso é intencional. Você tem que ter essa intenção, é você que tem que desenvolver. Há muita gente que de repente chega numa internet, abre lá alguém falando e acha que aquilo ali é o suficiente. Não é o suficiente. Pode ser de repente uma distração para nós. O que nós precisamos é nos aprofundar mais, desenvolver mais a nossa fé, evoluir a nossa fé, fazer com que a palavra de Deus encontre caminhos no nosso coração. E isso, irmão, só é possível com as Escrituras. Só é possível com uma meditação diária, com uma dedicação à palavra. E eu oriento a você, tire um tempo para desenvolver a sua fé. A fé sem obras é morta. A fé precisa produzir em nós o desejo de conhecermos mais a Deus. E isso é intencional, é você que precisa decidir. Então é um período em que as pessoas estão morrendo espiritualmente. Infelizmente, como eu falei pela manhã, há pessoas que não voltarão mais à igreja. Infelizmente. Por quê? Porque foi tanto tempo distante, tanto tempo que nós sabemos que a nossa batalha ela é espiritual, nós sabemos que a batalha é o inimigo que veio para matar, roubar e destruir, não é o coronavírus. A nossa luta é espiritual. E há muitas igrejas, há muitas pessoas que irão esfriar na fé, não irão voltar mais para a igreja, não se acharão mais necessário estar na casa de Deus, até quando a casa cair. Quando vier a primeira luta, a primeira tribulação, aí corre para o culto de oração, pede oração na campanha, faz de tudo. Mas infelizmente é o tempo que nós vivemos. E o que eu posso dizer, irmãos, é que nesse período de mundo, todas as vezes que a igreja esteve envolvida com guerra, com perseguição, ela nunca morreu, porque os fiéis estavam lá buscando a presença de Deus, orando. No tempo de guerra em que igrejas foram destruídas pelas bombas, a igreja não parou, porque ali tinha um povo buscando, orando e clamando ao Senhor. Então você precisa desenvolver a sua fé. Quando você sai de casa, coloca a sua roupa, pega o seu carro, ou vem de Uber, ou vem andando, você está alimentando a sua fé. Você está trabalhando o seu emocional e a sua consciência de Deus. É a mesma coisa como alguém que vai para uma academia. Ele vai cuidar de quê? Do corpo.
Então ele vai fazer ginástica, vai pegar alguns aparelhos para o quê? Para cuidar do corpo, né? Da saúde. E quando você sai para vir a um culto, você está trabalhando a sua fé. Porque se a gente parar, irmãos, se a gente não orar, se a gente não ler Bíblia, não caminhar mais, nós vamos morrer. É como uma brasa que sai do braseiro, ela fica sozinha, lá daqui a pouco ela se apaga. Há pessoas que dizem que não precisam mais da igreja, porque agora tudo é internet, e está completamente enganado. Completamente enganado. Eu sou um que defendo. A internet é uma comunicação, está levando para pessoas que não podem vir ao culto. Mas quem pode, devia estar aqui. Devia estar aqui cultuando a Deus, junto com os irmãos, vendo a necessidade da igreja, trabalhando, evangelizando, entregando cesta básica, ajudando a obra de Deus em alguma coisa, porque nós não somos apenas consumidores de ficar consumindo fé. Nós temos também que trabalhar, e há dons e talentos que foram distribuídos na igreja, para que o Espírito Santo edifique a casa de Deus. Então há pessoas que estão em casa, simplesmente poderiam estar aqui, mas não estão. E infelizmente não abre mão, né, de uma festinha, não abre mão de um shopping. Mas da igreja é descartável. E infelizmente isso é o tempo que temos vivido. Mas é um tempo que nós precisamos desenvolver a nossa fé através da palavra de Deus, para que nós não venhamos a simplesmente morrer. Você, com uma casa velha, você pode pintar, embolsar, reformar. O seu carro quebra, você troca peça. A fé, ela precisa ser desenvolvida também. Nós precisamos orar, precisamos ler a Bíblia, precisamos meditar na palavra de Deus e tirar o nosso tempo de adoração até em nossa casa. Porque se assim não for, os problemas da vida, as lutas da vida virão e você não vai viver o novo de Deus. É algo que precisamos pensar. E o último ponto, a última chave que eu gostaria de passar é: renove a sua esperança diariamente. Olha o que diz 1 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento, leve e momentâneo, estão produzindo em nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. 1 Coríntios 4,16. A igreja está sendo perseguida, a igreja está vivendo problemas nesse texto. E o que o apóstolo está dizendo é: nós não desanimamos, apesar de estarmos desgastados. E o que é desgastado? Cansado, emocionalmente, cansado. A igreja primitiva estava cansada da perseguição, do medo, das mortes, das prisões, da tortura. Mas o apóstolo vai dizer que dia a dia eles estavam sendo renovados para viver o novo. O maior desafio, irmãos, deste tempo foi estar distante. Eu acredito que nunca vivemos isso, nunca vivemos realmente, da igreja estar fechada por um período de 2 meses apenas, mas estarmos distantes foi um grande desafio. Muitos perderam a sua fé, mas muitos também ganharam a sua fé nesse tempo. Novos membros, novas pessoas vieram, outras pessoas se batizaram, outros estão chegando, outros ainda têm que se batizar. E é isso que nós precisamos entender, precisamos renovar a nossa fé. Porque há um novo de Deus chegando, há um novo de Deus para nós, há um novo de Deus para essa igreja, há um novo de Deus para a sua vida. Não sabemos o dia, não sabemos a hora quando isso vai acontecer, mas virá, porque em toda a história do mundo, Deus sempre esteve presente conosco. O Emanuel, Deus conosco, disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Amém, irmãos? Então Deus não nos abandonou, o Espírito Santo não nos abandonou. Jesus continua no meio da igreja, curando, salvando, batizando, enchendo com o seu Espírito Santo. Porque é assim que nós precisamos viver, é assim que nós precisamos caminhar, com a certeza que o tempo é diferente, mas o nosso Deus não mudou. Então você precisa renovar a sua fé com o que, irmãos? Leitura de bons livros, livros que produzem esperança e fé, a Bíblia Sagrada. Encher a nossa alma da busca da presença do Espírito Santo de Deus, de nos encher da comunhão, porque nós entendemos que a cruz é suficiente. A cruz de Cristo foi suficiente para a vida da igreja e para todos nós. O sacrifício de Jesus na cruz nos deu vida, e nos deu vida em abundância, independente dos problemas. Ou você acha que para nós talvez seja novidade, né, essa crise do coronavírus, mas países como a África, guerras, etnias todo o tempo, fome, desespero, isso para eles é perseguição, eles sabem o que é viver o caos. Para a gente é novidade, ter que parar os cultos, fechar tudo,
e estarmos aí nesse tempo de usarmos máscara, mas a verdade é que nós precisamos renovar a nossa esperança diariamente, porque o novo de Deus está vindo e Ele vai vir para nós. Estamos juntos como família, segunda de Gramacho, mas o novo de Deus está acontecendo cada dia. O novo de Deus se renova amanhã, segunda-feira, quando você vai para o seu trabalho. O novo de Deus chega quando você volta de casa do trabalho cansado e chega em casa e encontra seus filhos, seus netos. Você encontra sua esposa cuidando da sua casa. O novo de Deus chega todos os domingos, pela manhã no culto e à noite também, porque agora é um novo de Deus para a nossa vida. E louvado seja Deus que foi 1 ano e 3 meses e nós estamos aqui, irmãos. Louvado seja Deus, amém? Você pode dizer um amém? Amém, irmãos. É um novo de Deus, é uma nova história, é um novo tempo, é um novo dia, é uma nova esperança. Amanhã tem coisa nova para você. E você precisa encher o seu coração disso. Deus tem coisa nova para mim. Porque vai ser uma semana diferente, vai ser uma semana de vitória, vai ser uma semana de paz. A resposta que eu tanto queria, Deus vai trazer. Porque a nossa esperança precisa estar nele. Todas as coisas foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Eu essa semana, como falei pela manhã, recebi uma ligação pelo Zap, de uma professora lá do Rui Barbosa, dizendo uma situação que havia crianças indo para a escola comer, e mesmo sendo em dias que não tinha aula, porque era a única forma deles se alimentarem durante o dia, era a merenda da escola. A mãe com câncer, sem nada dentro de casa, com uma situação difícil, e essa professora lhe passou um zap para mim pedindo ajuda. Eu não conheço, não sei quem é a família, mas imediatamente fui aqui, procurei ação social. Graças a Deus nós já distribuímos bastante cestas básicas, já estamos já no dia avançando, e ainda tinha, botei no meu carro, fui lá na porta da escola, deixei lá para a portaria e pedi para entregar a professora, porque estava na hora do almoço. E voltei pensando, que desafio nós estamos vivendo, que tempo, às vezes você pensa, é a África, é a China, vivendo fome, vivendo de miséria, irmãos, perto de nós, e tem sido um tempo desafiador, todos os dias, mas é o novo de Deus para nós, é um novo que chega, é um novo momento, é uma nova história, e nós precisamos encher o nosso coração, e a nossa vida de esperança nesse momento. E você precisa amanhã ir para o seu trabalho, ou voltar agora para a sua casa. Eu não sei a luta que você está passando. Os irmãos estão presentes, aqueles que estão pela internet. Você precisa ir para casa pensando que há um tempo para todas as coisas. O novo de Deus está vindo. O novo de Deus está chegando, e Deus é Deus de coisas novas. Mas nós precisamos manter a nossa esperança de pé. Isso é intencional, porque você tem que trabalhar isso. Você tem que crer, você decidir crer. Você precisa decidir viver, acreditar. Você precisa desenvolver a sua fé. Você precisa renovar dia a dia a sua esperança e não se deixar se abater com notícias ruins. Mas isso tem que ser intencional. Tem que partir de você. A palavra de Deus, Ele traz verdades, como falamos aqui. Na tua palavra eu coloquei a minha esperança. Então, para você viver o novo de Deus, guarde isso. Mantenha de pé a sua esperança e a sua fé. O novo virá para a glória de Deus, no tempo certo, na hora certa. E nós vamos viver um novo tempo para a glória de Deus. Eu quero fazer a pergunta: quem crer aqui que vem um novo de Deus sobre a sua vida? Levante suas mãos aí. Amém? Um novo de Deus vem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus amigos, seus filhos. Não desanime, não desista, não pare. Continue a buscar, continue a orar, continue a clamar, porque tudo isso vai passar. Eu quero terminar aqui com 1 Coríntios, capítulo 2, 9, que diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, e nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E é nessa fé que nós temos que começar essa semana, esperando o novo de Deus para a sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar.
para que o Senhor nos dê força, nos dê paz, nos ajude nessa caminhada. E o Senhor, ao seu coração, talvez desanimado, cansado, querido, levanta a sua cabeça, tempo de viver novas coisas, é um tempo diferente, mas Deus não deixou de nos abençoar, Ele continua cuidando de cada um de nós. Eu quero orar por você. Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque Tu és o Deus da esperança. Eu quero louvar o Teu nome, porque Tu és o príncipe da paz. E nesta hora, Pai, os Teus filhos estão aqui ouvindo esse culto, participando, e precisam ser renovados, precisam, Deus, desenvolverem a sua fé, precisam decidir crer. Eu quero, Deus, no nome de Jesus, pedir que Teu Espírito Santo repouse sobre a sua casa. Eu não sei o luto que tem vivido, eu não sei as perdas que tem vivido, eu não sei, ó Deus, o sentimento de desistência que tem passado sobre a mente dos Teus filhos, mas eu te peço nesta noite que haja um renovo, e que aqueles que estão afastados voltem para a sua casa, ó Pai. Aqueles que estão caminhando possam sentir o desejo de cada dia mais te servir no altar, e que essas palavras, essas chaves de caminhar, de avançar, Tu nos ajude a manter a nossa mente e coração esperançosos em tudo aquilo que o Senhor vai realizar em nossa vida. Abençoe o Seu povo nesta noite, nos dê uma semana de vitória, nos dê uma semana de paz. Abençoe também aqueles que nos acompanham pela internet, que eles recebam ali a graça, a misericórdia. E eu quero incluir, ó Deus, os pedidos que foram feitos, tanto da Lívia como da Bianca, e incluímos também a vida da irmã Shirley em Tuas mãos. Tu és o dono da vida, Tu és aquele que faz e desfaz, Tu és aquele que tem um controle do universo. E nesta noite, ó Deus, unido à fé dos meus irmãos, nós elevamos o nosso pensamento ao Senhor, pedindo que esses pedidos, ó Deus, sejam atendidos para a glória do Teu nome, que haja cura, libertação, restauração, que haja, ó Deus, conforto no coração, para que o Teu nome seja exaltado sobre todo o nome. Essa semana que se inicia, te pedimos a Tua direção, abençoe o Teu povo, guarda a vida dos Teus filhos, e continua, Senhor, nos mantendo de pé, com a esperança de que coisas novas virão para cada um de nós. É o que eu oro e te agradeço. E o povo de Deus diz: amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós vamos terminar o culto dessa noite desejando a você uma semana de paz, uma semana de bênção. Nós temos aí o almoço dia 16, tem aqui o pastor Antônio, a Nete também. Você pode reservar o seu almoço, vai ser no dia 16, domingo, né? Nós estaremos saindo do culto e você vai poder almoçar aqui junto conosco, ou levar para sua casa, e você vai estar ajudando o Ministério de Família neste tempo. E desejo também a você que está visitando, sentindo o desejo, eu quero fazer parte da segunda do Gramacho, ou você que está assistindo pela internet, você pode procurar o pastor. Nós estamos aí recebendo muita gente chegando nova, desejando estar conosco aqui, e outros desejando se batizar. Nós já estamos marcando o próximo batismo, caso você ainda não passou pelas águas. Então é muito importante, é uma ordenança, né, que nós cremos. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregar o evangelho e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa é uma função da igreja, e a igreja está de abraços abertos para abençoar você e toda a sua família. Que Deus abençoe a todos, dê uma semana de paz, de vitória, e domingo que vem nós estamos de volta com uma série de mensagens sobre Jonas, o profeta que foi engolido por um grande peixe. Nós vamos falar sobre perdão, sobre misericórdia e poder. Não falte o culto, vem fazer parte do culto da segunda igreja batista em Gramacho. Deus abençoe a todos. Coração silenciosa, nós encerramos o culto dessa noite.